Ok, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver esta aula sobre infinitive and gerund. This is the first part 1. Eu vou falar inglês, português aqui para que todo mundo possa ter acesso, tá? Possa compreender nossa aula, tudo bem? Então, há uma dúvida bastante presente, né, sobre o uso do infinitive ou infinitive and gerund. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês verem melhor, vocês se situarem sobre o que eu estou falando, né? Nós temos aqui o uso do infinitivo. O infinitivo refere-se ao verbo na sua forma básica, né? Sem flexão, sem conjugação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês sobre o uso, né, do uso do infinitivo com a preposition to. Ó, preposition to, alright? Então, esse aqui é o mais comum, é o mais fácil de se compreender. Então, vejam só, eu posso dizer assim, I started to do my job, ok? Olha onde que está o infinitivo aqui, to do, ok? To do. Então, esse infinitivo aí é com a preposition to, preposition, right? And so, I started to do my job, ok? Eu posso dar outro exemplo aqui, ó. Do you like to see horror movies? Mais um exemplo aqui do infinitivo com to, ou to, see. Isso que é infinitivo, constituído, né, da preposição to, ok? Até aí, tudo bem. A maioria dos alunos, os falantes, não tem problema ao usar esse tipo de infinitivo, né? Agora, eles ficam muito confusos, normalmente, com o uso do gerund, que é aí onde a gente vai esclarecer ao longo da nossa aula, tá bom? Então, vamos nessa. Aqui, eu estou mostrando para vocês que existem esses exemplos, né, dos gerúndios em inglês, para vocês entenderem o que é um gerúndio em inglês. ing, você acrescenta essa partícula, né, ing, ok, que não significa apenas, como a gente aprende normalmente no início, um verbo em ação, uma ação em progresso, né, por exemplo, eating, comendo, né, drinking, bebendo, sleeping, dormindo, studying, estudando, living, partindo, saindo, ok? Isso é a primeira coisa que se aprende normalmente sobre o gerúndio. Mas não é só isso. Essa não é a única função dele, tá? Ele também funciona como infinitivo. Por isso que o assunto trata de infinitivo. Então, o infinitivo é o verbo na sua base, né? No seu modo básico, né? É sem conjugação. Então, você tem, basicamente, o infinitivo com to, como o exemplo que eu mostrei anteriormente, e o infinitivo formado com o gerund, com ing. Vamos ver alguns exemplos? Ok. Aqui, nós temos os exemplos com infinitivos formados pelo to, né? Que são os mesmos verbos, ó. Eating, to eat. Drinking, to drink. Sleeping, to sleep. Studying, to study. Living, to live, ok? Agora vamos aqui a exemplos de infinitivos seguidos de preposição, tá? Usamos sempre o gerúndio depois de preposições. Então, veja aí, ó, I drank coffee before leaving my house. Então, nós temos aqui uma preposition, right? Então, vejam aqui, preposition before, in e at. Então, ao usarmos essas preposições antes de verbos, tais verbos precisam estar com o gerúndio, com ing. Então, I drank coffee before leaving my house. I am interested in studying English. She's very good at making jokes. Tá? Vamos aqui para o próximo slide. Ok. Verbos que requerem o gerúndio. Então, quando eu digo verbos que requerem o gerúndio, é porque é obrigatório o uso do gerúndio nesses verbos. Porque há verbos que vocês podem usar o to, a preposition to, ou gerúndio, é opcional. Mas há verbos que requerem obrigatoriamente o uso do gerúndio, tá? Vamos ver que verbos são esses. E é bom lembrar que esses verbos essa não é uma lista conclusiva, tá? Vocês precisam ler, praticar o inglês e assimilando aos poucos, até se sentirem seguros em relação ao uso do to e do ing, né? Porque essa não são só esses verbos, existem vários outros. Então, é uma questão de prática, né? De exercício diário. Então, eu vou falar alguns verbos aí para vocês, vamos criar alguns exemplos, tá? Então, nós temos can't help,
can't stand, admit, avoid, consider, deny, dislike, enjoy, e assim por diante, tá? É interessante vocês fazerem uma pesquisa e pelo menos pegar os verbos mais usados, a gente pode fazer isso depois, e aí a gente vai exercitando e fica mais fácil para separar esses verbos, os verbos que requerem a preposition to e os verbos que requerem o uso do ing, tá? Então vamos fazer, logo à frente, no próximo slide, vocês vão ver alguns exemplos desses verbos aqui, tá? Vamos lá, olha aqui. Veja o que tenho aqui, o enjoy, tá? Que quer dizer gostar, ok, curtir, e aqui nós temos alguns exemplos. Então, I enjoy cooking, ok? Quando não se sabe essas regras, pode-se querer formular uma frase da seguinte forma, vejam. I enjoy to cook, tá? E aí não está correto. Mas de tanto vocês praticarem o inglês, de tanto se praticar, ouvir e ler o inglês, vocês vão perceber que isso é natural, tá? Isso fica meio que sonoro na cabeça de vocês. Então, não, fica mais, o som fica mais, digamos assim, é interessante, né? Você fala enjoy cooking, é natural, o ouvido, sabe, capta melhor, devido à absorção que vocês tiveram do verbo, dessas estruturas, ao longo do tempo, dos anos, da leitura e tudo mais. Então, fica estranho quando vocês saem dessa estrutura, né? I enjoy cooking, ok? Vocês podem dar outros exemplos também, olha. I enjoy swimming, okay? Swimming. I enjoy buying clothes. I enjoy buying clothes. E assim por diante, tá bom? Esse exemplo, vocês podem, exatamente nessa estrutura, vocês vão usando com os outros. Ó. We haven't finished eating yet. Não terminamos ainda a refeição, não paramos ainda de comer. He gave up smoking. He gave up smoking, alright? Aqui nós devemos ter um gives, tá? Porque está no presente, né? No present simple. Ou gave, tá? De repente pode ser gave. He gave up smoking. I can't help thinking about it. Okay? He admits being involved in the scandal. I fancy going. Fancy é um verbo similar ao enjoy, ou like. Tá? Gostar, eu gosto. I fancy going out for a meal this evening. Ou eu estou afim, eu gostaria, né? Ok? Então é bom lembrar que há verbos que obrigatoriamente requerem o uso do ing, beleza? Tá? E há verbos, tá? Para concluir aqui essa primeira parte, que vocês podem usar tanto um quanto o outro. ing ou to. Vamos ver aqui os exemplos abaixo? Vejamos. Eu tenho aqui begin, I started to work, right? I began to work, vocês podem falar I started to work or I started working. No problem. I continued studying. I continued to study. Tudo bem? I intend to learn English. I intend learning English. Deixa eu digitar isso aqui para vocês visualizarem, tudo bem? Vamos aqui. Esses verbos, só para ressaltar novamente, permitem o uso da preposition to ou da partícula ing, tá bom? Então, I intend to take an English course. I intend to take, or I intend taking an English course. Então, como é que se faz para aprender esses verbos, então? Como eu falei anteriormente, preciso criar listas separadas para vocês pegarem o principal e com o tempo no dia a dia, na prática, vocês aprenderão a assimilar. Vocês vão assimilar essas estruturas e isso ocorre naturalmente com a prática, tá bom? Há regras que são bem claras, assim, bem fixas e ajudam muito, mas nesse caso do gerund e preposition to, infinitive, não é bem assim, sabe? Depende mesmo de prática. Tudo bem, pessoal? Essa é uma aulinha básica, só para esclarecer um pouquinho sobre o uso do
Cognitive Gerund, Part 1, e em breve a gente vem com a parte 2, tá bom? Qualquer dúvida, vocês falem comigo aqui ou lá no grupo, tudo bem? Um abraço.